Ticárico, então vocês já entrem lá, vão para o Facebook agora, para poder assistir a nossa live através da câmera 360, ok? Vamos para lá agora, tá começando, tá transmitindo. Até logo! Pessoal que já está assistindo na 360 ou que estiver assistindo quando o vídeo estiver publicado posteriormente, os ajustes técnicos do 360 estão sendo feitos praticamente agora, mas estamos transmitindo. Débora, você já está online, tá? Você já está... Cadê? Pronto. Estamos finalmente ao vivo, transmitindo. Agora vocês estão começando a entrar. Eu estava acompanhando aqui pelo telefone para ver se está tudo ok. Está tudo funcionando. E vou acompanhar com vocês os comentários aqui pelo telefone. Então mandem comentários, daqui a pouco as dúvidas vão começar a surgir, o interesse vai começando a ser despertado. Interajam, eu vou acompanhar com vocês, vou repassando a pergunta para o Dr. Benê, para a doutora Marina, para a Renata. E vamos começar a fazer uma live super fantástica. Então, sejam bem-vindos a essa live. Que esquisita eu ter que olhar para o lado da câmera e não para a lente da câmera. Então, primeira vez que eu converso não só com a câmera, mas com a lateral de uma câmera. Mas tudo bem. Pessoal, eu estou aqui com o Dr. Benê Amorim. Ele que é neurocirurgião do Albert Einstein, especialista há mais de 20 anos em dor. Não é isso, Benê? Exato. Hoje estamos aqui para falar sobre vários aspectos envolvendo o cérebro, um pouco de neurociência, dor, gestação, entre outras coisas. A doutora Marina Berti, que está ali, que é especialista em ginecologia, obstetrícia, ela vai tratar com a gente sobre detalhes mais aprofundados da área da maternidade, do pré, trans, pós. Doutora Marina, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço pelo convite de estar aqui para conversar com vocês a respeito de um momento tão sublime da vida da mulher, que é o planejamento de uma gravidez, a gestação de um bebê e o nascimento de uma nova vida, né? Isso é muito importante. E Renata Ticárico, minha esposa, também hipnoterapeuta, especialista em mulheres, já passou por dois partos utilizando a hipnose, por isso ela está aqui também para, além de falar sobre os tratamentos e a condução de muitas sessões, sobre a própria experiência e elucidar algumas dúvidas que possam ser relativas ao caso. Legal? Então, quem vai começar perguntando, comentando? Bom, acho que a gente pode começar com antes da gravidez, né? Isso. Vamos começar falando um pouquinho sobre a ansiedade para aquelas tentantes, aquelas mulheres que tentam engravidar há muito tempo e não conseguem. O que acontece, então, com essas tentantes, né? Como que fica a cabeça dessa tentante e como que essa ansiedade pode vir a atrapalhar que ela consiga gestar, que ela consiga a fecundação tão desejada, né? Então, eu anotei aqui algumas coisas, né? A mulher que está ali fazendo os exames, ela e o marido fez o exame, tá tudo ok, a mulher fez o exame, tá tudo ok. Ela começa a fazer o controle da ovulação, né? Então, ela começa a fazer a tabelinha, controlar. E a cada mês, uma tentativa. Aí, quando está chegando ali no período da menstruação, sente os sintomas que são parecidos com os sintomas de quem está grávida. E ela começa a achar que engravidou. Só um pontinho, tem gente comentando, a imagem está só no Benê. É 360, então você encosta o dedinho na tela do seu telefone, arrasta para um lado e você escolhe quem você que está me vendo aqui, ó, se não quiser me enxergar, arrasta o dedinho pro lado, e aí você vai ver o Bruno, a Renata e a Marina. Legal? Então, pessoal, 360 vocês vão comandando a visão e para onde vocês estão olhando. Então, pessoal que está me vendo, eu estava falando sobre a mulher, né? As dificuldades para essa mulher que está tentando engravidar, ela já fez os exames, está tudo ok com ela, está tudo ok com o marido, ela começa a fazer o controle ovulacional, ela começa a fazer todo o processo, o planejamento para tentar engravidar. E aí, depois que ela já fez, já tentou, no período fértil, junto com seu companheiro, ela percebe ali alguns sintomas logo após essa tentativa. E sintomas esses que são muito parecidos com os sintomas do início de uma gravidez. Então, essa mulher começa a criar uma esperança. E aí, alguns dias depois, vem a menstruação e aí, mais uma vez, uma esperança frustrada. Então, essa tentativa, acontecendo de várias e várias formas e vários meses seguidos, faz com que essa mulher
fique mais ansiosa. Então, uma ansiedade acaba prejudicando essa mulher de conseguir, de fato, engravidar. Já que ela percebe outras amigas engravidando, aí as tias começam a perguntar: cadê o bebê? Vocês já estão casadas há tanto tempo. E parece que, de repente, o mundo começa a engravidar ao redor dessa mulher, ela só vê grávidas, ela só vê bebês, né? E isso tudo aumenta ainda mais essa ansiedade dessa mulher. E a ansiedade em si pode prejudicar, inclusive, ela conseguir engravidar, não é, doutora? Sim, muitos fatores estão associados às dificuldades de engravidar, e não só fatores femininos, mas fatores masculinos, inclusive. Mas a ansiedade, o estresse em si, tem um fator importante relacionado, que é desencadear alterações no nosso cérebro, numa região que a gente chama de hipotálamo, que comanda todo o início da nossa produção hormonal, do nosso ciclo menstrual. E a gente pode desencadear o que se chama de amenorreias hipotalâmicas, ou seja, a ausência de menstruação e estresse, tá? E essa ausência de menstruação não é simplesmente uma ausência de menstruação, mas vai acabar acontecendo por conta de uma ausência de ovulação. Uma mulher que não ovula é uma mulher que acaba tendo dificuldades para engravidar. E para a gente ter noção do quanto essa coisa de dificuldade para engravidar pode impactar na vida de um casal, alguns estudos têm relacionado o nível de estresse de quando você recebe o diagnóstico de infertilidade com o mesmo nível de estresse do que quando você recebe o diagnóstico de alguns tipos de câncer. Então, realmente é algo que impacta muito a vida desse casal. Então, a gente tem um estresse, uma ansiedade, uma espera constante muito presente. Certo, certo. Bom, além disso tudo, a ansiedade ela pode causar também um descontrole hormonal, não é? E esse descontrole hormonal, junto com o pH, né, doutora, que você pode falar melhor do que eu, o pH ali que fica ácido no meio, também prejudicando que aqueles espermatozoides possam fecundar, né, o óvulo. E além disso, o pH vaginal acaba se tornando diferente, a gente tem dificuldades para a sobrevivência desses espermatozoides, e além disso, a gente acaba propiciando também o início de algumas vulvovaginites, candidíase, vaginose bacteriana, o que também pode influenciar negativamente na vida sexual de um casal que está tentando. Então, a vida sexual saudável faz parte desse processo de tentativas, e isso vai acabar influenciando negativamente também. Esse pH, ele tem alteração só realmente local, ou ele acaba tendo uma derivação também do pH sanguíneo que influencia? Na verdade, isolado? o pH vaginal é um pH mais ácido, normalmente, por conta da presença de vários lactobacilos que a gente tem nessa região, que vão produzir uma série de substâncias que vão permanecer vão fazer com que a vagina tenha um pH mais ácido. Em momentos de estresse, a gente tem um desequilíbrio, até por uma questão de imunidade, a gente acaba modificando flora e a gente acaba, às vezes, tendo essa alteração de pH local. Não seria aquela influência direta do cortisol como derivado do estresse, que acidifica o sangue, mas também tem essa influência local. Certo. E a gente sabe também, doutora, que não só a mulher que está tentando engravidar passa pela ansiedade, né? A gente também sabe que homens, né, doutor Benedito? Homens estão cansados durante esse momento, seja com medo de conseguir de fato engravidar e como que será o depois com o bebê, a responsabilidade, enfim. Como é que essa ansiedade também pode afetar esses homens? Na verdade, Denise, só te interromper de novo. Uhum. Pessoal, primeiro é uma transmissão 360, então você pode arrastar a sua tela para você escolher onde você está olhando, ou pegar o mouse e arrastar se você estiver assistindo pelo computador. Então, algumas pessoas estavam comentando que só estavam ainda vendo agora, poxa, eu não estou vendo a palestrante. Então, arrasta o dedinho, você vai ver que a câmera vai focar para onde você quiser. Legal? Então agora arrasta o seu dedinho e foca aqui no careca agora. Aqui. Beleza? Então, se você conseguiu arrastando o dedo me achar, tô aqui, oi. Então, vamos falar agora sobre os efeitos do estresse no homem, né? Porque para que haja concepção, precisa de a união, né? Homem e mulher. Então, o estresse ele pode afetar o casal. No homem, o estresse ele pode ser para que ocorra disfunções eréteis, por exemplo. Então, muitas vezes, a carga, a pressão daquele pai, daquele futuro pai, né? Aquela responsabilidade, às vezes é o primeiro filho, né? Aquelas tentativas.
Então esse estresse ele pode acabar realmente chegando lá no momento certo e influenciar para que não consiga haver a fecundação, né? E o próprio estresse ele pode fazer também com que indivíduos, tanto homem como mulher, mas no caso do homem que eu estou falando aqui, eles possam ter efeitos na saúde de modo geral, né? Esses homens eles podem acabar tendo um aumento de consumo, de ingesta alimentar, ganho de peso e tudo mais. E a obesidade, o ganho de peso, ele é outro fator que também vai interferir, porque a gordura ela é um local onde a testosterona no homem ela se liga. Então, quanto mais gordura, mais testosterona ligada a essa gordura vai ficar. E a testosterona ela não tem que ficar grudada na gordura, ela tem que circular para que o homem tenha também os seus efeitos, né, desejados. A testosterona ligada na gordura não serve para nada praticamente. Né? Sim. Inclusive as mulheres agora roda que... pra... Pessoal, agora vira a câmera. Estou aqui, tá? A Renata falando. Eu vou passar a bola aqui para a doutora para esclarecer também uma questão que muitas mulheres que estão obesas também tentando engravidar acabam não conseguindo e acabam ficando prejudicadas também nessas tentativas, né, doutora? Sim, com certeza. A obesidade na mulher tentante vai fazer com que a gente tenha ciclos não ovulatórios, ou seja, você não vai acabar não ovulando por conta da obesidade em si. Por exemplo, uma das doenças que está muito relacionada com infertilidade é a síndrome do ovário policístico e que a gente tem uma associação grande de obesidade. O que a gente sabe é que se essas mulheres obesas que têm a síndrome do ovário policístico e não ovulam, se elas perderem de 5 a 10% do seu peso, elas já voltam a ter ciclos ovulatórios. Sem falar toda a reação inflamatória que ocorre no organismo de uma pessoa obesa, que também influencia negativamente na qualidade dos nossos óvulos. Tá? Então, não só por uma questão de não ovular, mas também por uma questão de qualidade oossitária. Ótimo. Sim, e também eu sei que a mulher que, mesmo ela conseguindo engravidar, a ansiedade pode também atrapalhar que evolua essa gestação, que ela consiga de fato chegar a passar dos 3 meses, tem essa questão? Na verdade, essa questão de evolução de gravidez nos primeiros 3 meses está muito mais relacionada a questões genéticas desse embrião, mas com certeza uma gravidez que é gerada num momento de estresse, num momento de ansiedade, vai sofrer as consequências disso. Então, uma das coisas que a gente estava falando recentemente era da questão das náuseas. Mulheres estressadas, ansiosas vão ser pacientes que vão ter mais náusea no primeiro trimestre, mais enjoo, mais vômito. Podendo evoluir para situações mais graves, como é o caso da hiperêmese gravídica, que são vômitos que não são controlados facilmente, que a paciente precisa ficar internada para reidratação, para conseguir se alimentar e tudo mais. Então aí entraria a hipnose, né, para ajudar essas mulheres a baixar esse nível de ansiedade, para que elas consigam engravidar de fato, né, com um foco. Então ela consegue desviar o foco dela para outras coisas, ao invés de ficar focada só naquilo. Então ela fazer outras atividades, ela fazer algum curso que ela sempre quis fazer, aproveitar esse momento para ela fazer coisas que daqui a pouco talvez ela não consiga mais fazer quando o bebê nascer. Então ela aproveita esse momento, desvia o foco, fica tranquila, né, isso? E a hipnose ajuda muito nisso. Então eu já tive pacientes, né, clientes que chegaram para mim com essa queixa de ansiedade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, do Covid, e assim, muito ansiosas mesmo, com esses medos, inseguranças do que poderia acontecer. E a gente fez um trabalho muito legal de hipnose, inclusive online, né, para evitar a aproximação, e o resultado foi fantástico, assim. As duas que foram, uma do parto normal, outra para cesárea, tiveram o seu nível de ansiedade praticamente a zero, o que ajudou num todo, um parto tranquilo, num pós-parto também tranquilo, uma amamentação tranquila. Então toda uma cadeia que seguiu de maneira muito mais tranquila, muito mais leve. Vou fazer uma pergunta bem capciosa, assim, para vocês ou alguém que queira ou possa perguntar. A gente passando por esse momento agora de pandemia, confinamento. Vocês acham que daqui a 9 meses vai ter alguma resposta disso? Será que vai ser uma resposta positiva ou negativa? Positiva porque confinou, tá mais junto? Ou negativa porque o estresse atrapalhou?
É uma pergunta que a gente não tem resposta, mas pode esperar daqui a 9 meses para ver se tem alguma coisa. Na verdade, o que eu já vi é que aumentaram os números de divórcio, né? Então, se a gente pensar que os divórcios, assim, ajudam a não ter mais gravidezes... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sentido no consultório um aumento bem expressivo de inícios de pré-natal. Pois é. Então... São páginas do próximo né? capítulo. Quando a gente comenta sobre estresse, sobre todas essas respostas derivadas dessa alteração fisiológica, isso já deu para perceber de forma bem direta como influencia até na possibilidade do início da gravidez. Então, se a gente tirar nome de estresse, tirar nome de ansiedade, que são esses nomes conhecidos que nós damos para as famosas respostas de luta e fuga, né? Aquela estimulação simpática, todas essas respostas que você pode chamar de ansiedade ou estresse. Então, essa resposta de luta e fuga que vai surgir quando um perigo ou uma ameaça se fizer presente, e pode ser o perigo ou ameaça de um início de gravidez, das contas que você vai ter que pagar do bebê, de todos aqueles medos de conseguir ou não conseguir engravidar, como a gente comentou, que vai então dificultar o próprio início da gravidez. Mas em relação a esse ponto, a própria pandemia é um estado interpretado de perigo ou ameaça, que gera o mesmo resposta de estresse ou ansiedade que atrapalha o início de uma gravidez, não pelo foco na gravidez em si, mas pelo foco na situação que a gente está passando agora. Então é interessante a gente pensar que dessa vez, em vez de, pelo menos na visão da doutora Marina, agora está tendo um aumento, né? E é uma coisa interessante porque a gente orienta, na verdade, que se puder postergar a gestação, que se postergue nesse momento de pandemia, em que a gente não tem muitas certezas e tudo mais. Mas uma das coisas que eu notei foi o aumento do início de pré-natais. A gente pode lançar um desafio para você que está assistindo agora essa live. Se você é um novo pai ou uma nova mãe, já coloca um coraçãozinho aí. A gente vai ver no final quantos apareceram aí até o final da live. A Gleice está falando que o filho dela foi feito na pandemia. Então, é isso aí. Uma das formas da gente fugir dos efeitos negativos da pandemia é o foco no positivo, né? E essa é uma parte que é positivo. Pois é. Essa é uma parte positiva, com certeza. Isso alivia os efeitos do estresse, da ansiedade, que favorecem todo o restante que nós estamos comentando. Então, parabéns para você, Gleice. E uma pergunta para Renata. A hipnose pode ajudar essas recém-grávidas ou recém-papai ou mamãe a... Por exemplo, às vezes uma gravidez que não estava planejada apareceu, está nesse momento de pandemia, né? Bate aquela preocupação, né? A hipnose ela pode ser uma ferramenta a superar e a passar por essa situação. Exatamente, uma vez que através da hipnose a gente consegue mostrar um novo modelo mental, então a pessoa passa a ter o foco no positivo, né? Quais são as vantagens, os benefícios, as coisas boas daquela nova situação, a gente tira o foco do negativo. Porque o que a gente sabe é que as sugestões negativas, elas entram muito facilmente, né, no nosso subconsciente, muito mais facilmente do que as sugestões positivas. Então, se a gente tirar esse foco do negativo, mostrar para essas pessoas, para esse casal, no caso, o lado bom e fazer se concentrarem nisso, ao invés do lado negativo, a gente consegue um resultado também muito positivo. Legal. Eu também queria falar sobre a hipnose agora durante a gestação, né? A gente passou da fase das tentantes, então agora vamos para a gestação em si. No começo da gestação, até os 3 primeiros meses, a gente sabe que as mulheres, elas têm vários incômodos. Então, a maioria delas tem dor de cabeça forte, tem enjoos, tudo isso. E eu queria que a doutora explicasse pra gente por que acontece isso, quais são as influências, e ela vai dizer aqui, mas depois ela passa a bola pra mim, se for causas emocionais, a hipnose pode ajudar essas mulheres também. Com certeza. O início da gestação é marcado muitas vezes por um momento de incerteza, de ansiedade, de medo e uma avalanche de sintomas, de sinais que vão aparecendo. Náusea, vômito, dor nas mamas, irritabilidade, sensibilidade aumentada, por tudo chora, sono, muito cansaço, enfim, uma onda de coisas que vão acontecendo com a chegada dessa nova vida. Muito disso se dá por conta das alterações fisiológicas que a gente tem no nosso organismo durante a gestação. A gente precisa se adaptar a esse momento da nossa vida. Então a gente tem uma série de
aumento de hormônios, estabilidade de hormônios, por exemplo, o beta-HCG, que é o hormônio da gravidez, faz um pico durante a primeira parte da gestação e por isso a gente acaba tendo maiores sintomas como náuseas e vômitos. A gente aumenta a filtração dos nossos rins, a gente aumenta a quantidade de sangue correndo nas nossas veias e muitas coisas. A gente até comentou aqui já recentemente da influência, por exemplo, da ansiedade, do estresse, das questões psicológicas no controle de sintomas, por exemplo, como a náusea e vômito. Pacientes com questões psicológicas mais evidentes têm uma tendência maior de ter náuseas e vômitos. E aí a gente tem um monte de sintoma que muitas vezes a gente não consegue tratar da maneira correta porque a gente precisa ter muito cuidado com medicação durante a gestação. Isso. Então, a gente orienta medidas dietéticas, a gente orienta se manter ativa, a gente até tenta algumas medicações, mas a gente vai até uma barreira, porque tem muitas coisas que a gente não pode utilizar nesse período. E aí é que eu acho que entra a hipnose nesse momento, em que as medicações são mais restritas, né? Visto que a mulher está grávida, visto que ainda está no bebê em formação, na verdade ele é um feto ainda. Então a hipnose entra aí para aliviar esses sintomas, né? Aliviar muito dessas dores de cabeça, aliviar muito desses incômodos, dessa gestação. Porque a gente sabe que também a cada exame morfológico é uma tensão, né? A cada exame morfológico, tanto a mulher quanto o homem, né? O pai e a mãe, ficam naquele medo também, aquelas inseguranças, será que o feto vai ser perfeito? Como é que será? E também aí já começa muita ansiedade. Então, a hipnose também pode ajudar nesse momento, não é isso, amor? A reeducação é fundamental, né? Porque quando a gente começa a entender muitas vezes o porquê dessas alterações estarem funcionando e você dá a elas um novo significado, esse novo significado traz um conceito diferente daquele inicial que você vinha trazendo. Por exemplo, estou sentindo algo no meu corpo que significa estresse, que significa medo. A percepção desse nome, desse sentimento que você trouxe, entra aí num loop que vai influenciar mais ainda esse estresse, essas sensações negativas. Então, quando a gente começa a trabalhar com a hipnose, com a hipnoterapia, com redirecionamento de atenção, de foco, seja para o positivo, para a reinterpretação de sinais do seu corpo, ensino sobre o uso da respiração, você começa a alterar aquilo que o seu cérebro vai trazer de informações para poder processar e trazer um tipo de sensação negativa ou positiva. Quando a gente estava comentando agora um pouquinho sobre o resultado dessas alterações, sobre pH, eu me lembro de um estudo que foi super interessante, onde eles estavam avaliando como a indução de uma situação, a princípio, fisiológica poderia desencadear uma percepção central, no caso que estava sendo avaliado, a ansiedade. Então, eles estimularam um grupo de pessoas a terem essa resposta de ansiedade. Elas começaram a sentir no corpo daqueles sintomas que, quem sabe, quem já passou por isso conhece muito bem. Essas pessoas começaram, então, a sentir essa coisa no corpo e nomearam aquilo como sendo ansiedade, se sentiram ansiosos, enquanto o outro grupo de pessoas que estava fazendo parte desse experimento não tiveram esse tipo de resposta. Interessante que eles foram avaliar essas pessoas que não tiveram a resposta da ansiedade frente àquele estímulo, todos eles eram praticantes de meditação. Então, essas pessoas que sabem direcionar o foco, controlar a respiração, naquele momento conseguiram, através da respiração, da modulação da respiração, influenciar na acidez do sangue, foi o que eles perceberam, aquela acidez inicialmente, que era uma forma de ser interpretada como o início da ansiedade, pode ser controlada. E os cientistas falaram, poxa, vamos fazer um teste aqui então. Vou pegar essas pessoas que são meditantes, que tiveram essa resposta por causa da possibilidade do controle, que elas já têm muito bem da respiração, e vamos fazer algo para impedir que elas consigam modular a acidez do sangue através dessa respiração que elas já têm um controle muito bem feito. Colocaram essas pessoas numa câmara hiperbárica e eles controlaram a quantidade de oxigênio que elas estavam respirando, ou seja, independente do controle que elas teriam, a quantidade de oxigênio respirado estava sendo modulada pelos cientistas. Colocaram para elas os mesmos estímulos que foram apresentados antes, e essas pessoas que antes puderam controlar aquilo de lá através dos conhecimentos de direcionamento de foco, respiração, não conseguiram mais impedir o início da reação de ansiedade, simplesmente porque não conseguiram aplicar a técnica que é tão ensinada, por exemplo, na meditação. Então, olha aí a importância, de fato, de você conseguir colocar o seu foco no positivo, trabalhar com respiração e tantos outros pontos que são ensinados em diversas abordagens para facilitar o parto, né? Inclusive, a hipnose ajuda também a melhorar essa conexão da mãe com o bebê. Uma vez que a mulher está ali centrada nela mesma,
né? Se autoconhecendo mais, porque a própria auto-hipnose ajuda a mulher a se autoconhecer, ela começa a melhorar também essa conexão dela com o próprio bebê, melhorando essa parceria aí, que é tão importante, não só para o parto, como para toda a vida depois, né? Exatamente. E eu também queria uma curiosidade aqui, doutora, o doutor Benedito, para me ajudar. Pronto, voltamos. Na verdade, eu vou ter que ficar de olho nesse vermelhinho aí. Acompanhando, você tá vendo o vermelhinho ali? Sim, tá piscando. Significa Estamos que estamos de volta. conectados, tá certo? Pessoal, deixa uns minutinhos para o pessoal conseguir voltar. Aí a Atualizem. gente vai retomar, não sei, vamos refazer a pergunta? Tá bom? Pode começar a falar, o pessoal tá voltando. Pronto, pode ir comentando, os acessos não Bom, estão a gente estava voltando. comentando aqui, pessoal, sobre os pesadelos. Tenho muitas clientes, então, grávidas, né, que estão gestantes, elas vêm para mim com essas queixas, dizendo que durante a gravidez elas têm vários sonhos ruins, elas sonham com o bebê, nascendo de determinadas formas, então muitos pesadelos aí atrapalham o sono tão sonhado dessas grávidas gestantes aí. E eu queria saber, o doutor Benedito me explicar por que isso acontece, se tem alguma influência fisiológica ou somente emocional. Bem, para que você saiba, a gente vai montar mais ou menos, mostrar para vocês o que seria o modelo da noite ideal. Bem, o sono ideal. Cada pessoa tem uma quantidade de horas que se sente bem para poder superar o resto do dia. Tem pessoas que dormindo 4 horas está de boa, outras 8 horas e outras 12 horas, né? Então, cada um tem o seu perfil de sono com o qual passa o resto do dia produzindo, sem sinal de cansaço, fadiga e tudo mais. A média da maioria das pessoas é de 8 horas de sono. Então, se a gente pegar essas 8 horas de sono, dividir a noite em 2 metades, as primeiras 4 horas e as outras últimas 4 horas. Nessas primeiras 4 horas, é o período da noite onde a pessoa ela tende a ter o sono mais profundo. Então, ao longo da noite, a gente faz ciclos de sono onde a pessoa adormece e superficializa, acorda, dorme, acorda. Então, todos nós acordamos várias e várias vezes à noite. Só que esses despertares a gente não percebe. Alguns a gente percebe que acordou, mas a grande maioria a gente acorda sem saber que acordou. Então, nessa primeira metade, onde o sono é mais profundo, é a fase onde a musculatura ela vai estar máximo relaxada, vai fazer com que você relaxe todo o corpo e prepare o músculo para que trabalhe no dia seguinte. Pessoas que não aprofundam nessa metade do sono mantêm um tônus muscular no dia seguinte maior. São pessoas que têm mais queixas de dor de cabeça, dor no corpo, fadiga. Então, são pessoas que não vão render muito bem. Agora, se a gente pegar a outra metade da noite, a segunda metade, como que é? A segunda metade, o sono ele é mais superficial. Então, nessa fase da noite, você vai ter uma quantidade maior de sono REM. O sono REM é a fase do sono onde o indivíduo sonha, tem sonhos. Sempre que a gente tem um sono REM e logo em seguida tem um despertar, a pessoa ela tem consciência de que sonhou, ela vai lembrar do sonho. Então, tem pessoas que falam, eu não sonho nada. São pessoas que dormem, fácil pelo sono REM, mas não tem esse despertar logo em seguida, ou não tem consciência disso. E a pessoa não lembra que sonhou. Mas todo mundo sonha. Agora, se você mantém uma noite que é mais superficial, então manteve superficial na primeira metade, manteve superficial na segunda metade, então você tem mais tônus muscular, a musculatura não descansou, não relaxou. Isso vai fazer com que você tenha uma musculatura mais dolorida. E quando você mistura sono superficial, dor muscular, você tem uma tendência a ter uma maior quantidade de sono REM com pesadelos. Então, e você, como é um sono já mais superficial, você vai ter despertar mais vezes, você vai conseguir lembrar que teve pesadelo. Então, é um indivíduo que, pessoal, trabalhei a noite toda, que meu sono foi agitado, tive pesadelo, estou com o corpo doído, cansado. Então, esse é o resultado. E eu vejo a hipnose como uma ferramenta onde a gente pode melhorar a qualidade do sono, dando mais relaxamento, refazendo um pouco mais a arquitetura do sono, sem necessariamente ter que abrir mão de uma medicação para o paciente dormir mais, para a gestante, no caso,
dormir mais, né? E eu creio que sim, porque a gente consegue, através da hipnose, dar esse relaxamento que o corpo precisa, melhorar essa qualidade de sono e fazer com que aquela quantidade X de hora seja a melhor quantidade X de hora da noite daquele paciente. Sabe o que chama atenção com isso tudo? Tudo que a gente vai comentando aqui vai mostrando como não tem como a gente separar mente, corpo, ou um sintoma que de forma isolada faz com que algo aconteça. Quando você comenta sobre pesadelos, e a gente sabe que para criação, ou melhor, para percepção da realidade, nós precisamos receber estímulos, interpretar esses estímulos, processar essas informações para trazer uma resposta. E aí você vai e tem pesadelos. E sabe-se lá com que a pessoa está sonhando. Sei lá, está sonhando que na próxima morfológica o bebê vai aparecer com um problema. Isso é um estímulo. Isso é mais uma informação que vai ser processada e que vai trazer uma resposta. Provavelmente estresse, que vai influenciar no corpo dessa pessoa, atrapalhando o decorrer da gravidez. Então é interessantíssimo como não tem como a gente separar um sintoma ou outro, mas uma vida completa desde quando você vai dormir, durante o seu sono até quando você acorda, para influenciar no seu estado geral de saúde, que vai comprometer, favorecer ou prejudicar uma gravidez. Sim, tá tudo conectado, né? Eu vou aproveitar e fazer uma rola a tela aqui para mim, e depois eu vou rolar para a doutora Marina. Então deslizou o seu dedo, tá aqui comigo. Você, por exemplo, vamos pensar assim, a gestante, ela pode ter essas queixas de insônia, de sono não reparador, mas pergunto agora para a doutora Marina. A gente sabe que pós-parto, então, o sono vai estar comprometido. A mãe nunca vai voltar a dormir o que era antes. A mãe, pode o filho tá velho, a mãe... Não aceite essa sugestão do Benê, tá bom? Ou você gerando estresse aí, Benê. Né? A mãe, ela vai ter o seu grau de pressão. Então é comum ela vir pra gente e falar, meu sono tende a ser mais superficial. Você percebe as queixas de insônia superficial, mas pós ou já na gravidez você identifica? Na gravidez também, tá? Assim como no início da gestação, a gente tem essas pacientes que estão sempre muito sonolentas, muito cansadas. No segundo, terceiro trimestre, a gente já começa a notar pacientes com um pouco mais de insônia, tá? E aí a gente tem aquela coisa, tá tudo interligado, né? A gente tem uma paciente que tá frente a cada vez mais próxima chegada do seu bebê, então gera uma ansiedade. Sim. Gera a ansiedade disso de a cada consulta, a cada ultrassom, em saber se vai estar tudo bem. E também a questão de toda a alteração física dessa paciente, aumento de peso, aumento do abdômen, fica mais difícil para ventilar, não tem posição, retenção de líquido. Então a gente já nota durante a gestação isso, mas com certeza pós-parto essa queixa é bem mais intensa, mais intensa. Eu também já ouvi falar, doutora, agora volta roda, pra cá. Desliza o dedo, desliza pra lá. Também já ouvi falar que a mulher, depois do parto, ela tem uma facilidade maior de ter esse sonho, de conviver com esse ato de ter que acordar algumas vezes à noite para amamentar. E que ela necessitaria, portanto, de menos horas de sono para reparar, para ter o seu... Pronto, agora conectou. Conectou a câmera? Conectou. Estamos conectados. Boa noite, pessoal. A gente teve alguns probleminhas técnicos aqui na nossa câmera 360. Nós estamos aqui, todos reunidos. E quem está aí, então, por favor, vá lá para o Facebook do Bruno Tricarico, que nós estamos fazendo a live por lá, ok? Através da transmissão da câmera 360. Então, vocês aí que acabaram de entrar, boa noite a todos. Entrem lá agora no Facebook do Bruno Tricarico para vocês assistirem a nossa live. Tá, okay? facebook.com/btricaricoelias. E arrasta um pouquinho, você vai perceber que tem uma transmissão acontecendo agora, tá bom? Até lá. Voltando. Então, vamos refazer a pergunta e continua. Qual era a pergunta a princípio? Bom, a pergunta era se a mulher no pós-parto, ela tem uma preparação fisiológica para que ela acorde várias vezes à noite e mesmo assim ela ainda consiga ter seu sono reparador. Quer dizer, ela necessitaria menos de menos horas para ter esse sono reparador ou não? Porque eu já ouvi dizer isso, né? Que a mulher, quando ela ganha bebê, ela não precisa dormir tanto.
que com poucas horas ela consegue já recuperar. Então já é o corpo dela adaptado à questão de ter que acordar para amamentar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 horas. A gente estava falando, é uma questão de estímulo, é uma questão de luta e fuga, tá tudo interligado. Ela sabe que tem um serzinho que depende dela para sobreviver, para se alimentar, para trocar a fralda, enfim, é um estado de alerta contínuo. Ao mesmo tempo que isso acontece, é muito importante que a gente lembre essas mulheres que elas são mães, mas que elas precisam cuidar de si para que estejam bem para cuidar do bebê. Então, lembrar que elas precisam tomar água, que elas precisam se alimentar, que elas precisam de momentos de descanso. E nessa questão, uma das coisas que eu costumo falar muito e que faz toda a diferença é a questão de rede de apoio. Então, com certeza. Para conseguir fazer desses momentos, conseguir ter os momentos de descanso também, que é muito importante. Fundamental, né? fundamental. E aí a gente acaba lembrando de outra coisa, que é que quando uma puérpera não consegue dormir bem, está muito estressada, a gente vai ter uma influência negativa na produção de leite, até depois a gente volta a conversar isso mais, mas é importante isso, que a gente tenha todo esse controle para que a gente até não influencie negativamente na produção e ejeção de leite para esse nosso bebê. Ótimo. Ok, respondido então. Será que eu faço a minha pergunta do leite agora ou eu deixo para depois? Acho que deixa para depois, nós vamos chegar lá. Muita calma. A gente vai agora para a parte do parto, ok? Então, chegamos na hora H. Chegamos na hora H. Bom, como que a hipnose pode ajudar, então, mulheres no trabalho de parto? Seja o trabalho de parto, então, um trabalho de parto normal, ou seja a escolha pela cesariana. A hipnose, ela tem ajudado muitas mulheres aí a passarem por esse momento, e eu sou um exemplo disso, né? Então, eu tive aí as minhas 2 meninas, 2 partos normais, 2 partos humanizados, 2 partos muito rápidos, inclusive. Graças aqui ao meu marido, Bruno Tricarico, que esteve comigo, que fez as sessões. Então, por volta de 36 a 38 semanas é o adequado para iniciar esse trabalho de hipnoterapia com essas mulheres. E por quê? Para dar tempo justamente de fazer pelo menos umas 3 sessões até que chegue o momento do parto, né? A semana adequada do parto. Bom, e o que a hipnose pode ajudar? Como e de que forma pode ajudar essas mulheres? Primeiro, se a mulher resolver ter um parto normal. Bom, a hipnose ajudando essa mulher a ter o parto normal, ela pode ter um parto com bem menos dor, quer dizer, ela tem uma sensibilidade à dor aí mais diminuída, ou ela vai interpretar isso que a gente chama de dor com uma outra forma, como a pressão, por exemplo, que foi o que eu senti. Então, uma pontada, uma pressão, algum sinal que ela tem durante a contração para que ela também faça força, faça a respiração adequada no momento que ela sentir ali aquela pontada. Então, o ideal não é uma anestesia geral, porque isso também seria possível através da hipnose, a gente sabe, né, doutora, através do estado Sdale, aí a gente teria uma anestesia geral, mas essa mulher não teria o controle do seu corpo e ela precisa ter esse controle durante o parto. Então, o ideal é que ela realmente sinta algo, não necessariamente a dor, mas que ela sinta aí uma pressão. E isso ajuda muito, a hipnose ajuda muito, me ajudou muito, porque eu consegui focar no que precisava ser feito. Então, eu tinha ali uma enfermeira obstétrica que me falava quais os exercícios que eu poderia fazer para virar a bebê dentro do útero, para ela ficar na posição mais adequada de nascer, né, que seria o ventre para a esquerda, não é isso? Então, consegui fazer esses exercícios, por quê? Porque eu não estava sentindo dor. Então, a minha cabeça estava tranquila, eu conseguia seguir as instruções que me eram dadas ali. Também conseguia me alimentar, então é necessário também que a mulher em trabalho de parto tenha uma alimentação leve, mas que tenha uma alimentação, então se ela não está sentindo dor, ela consegue também fazer isso. Então, são várias vantagens que fazem com que o parto, inclusive, aconteça de uma forma muito mais rápida, que foi o que aconteceu. No meu primeiro parto, teve uma duração de 4 horas de trabalho de parto ativo. Rapidamente, então, a gente teve uma dilatação que foi tão rápida que quase que foi dentro de casa, né?
E então, chegando no Fazer hospital... hipnose para bar tudo bem, mas fazer o parto não, né? Calma aí. teve alguém que ficou com medo de ter que fazer o parto em casa, Eu né? precisava de uma terapia depois para resolver. Então, a hipnose ajuda demais essas mulheres. E aí eu queria que o doutor explicasse agora como essa interferência da hipnose, nessa sensibilidade à dor, como que funciona essa comunicação, mente, corpo. Bem, a dor, ela é uma sensação de defesa, né? É um mecanismo de defesa para nós seres humanos e para os animais. E no caso da gestante, a dor ela vai sinalizar o momento próximo ao trabalho de parto, né? O momento do trabalho de parto em si, né? E vai servir também como um auxílio para poder guiar esse trabalho, né? Por conta da quantidade de contrações, do intervalo de contrações, né? E ela vai sinalizar aquele meio, quem está próximo à gestante também, né? Para tomar os devidos cuidados, né? naquele momento. O cérebro ele recebe a dor através de 2 caminhos, o caminho direto e indireto. O caminho direto ele chega até o córtex cerebral, que é onde a gente tem a percepção de dor, onde eu vou dizer, fui espetado no meu dedo, ou comecei uma contração, estou sentindo a dor, agora está contraindo. E outro caminho que também percorre os neurônios, a informação da dor, passa pelo sistema límbico e faz várias conexões, que é o que dá o componente emocional, afetivo para aquela dor. Uma dor forte o suficiente para causar choro, pânico ou risada em algumas pessoas. Tem pessoas que, frente a traumas, a situações de risco, começam a ter gargalhada, riso, né? E também isso também é um mecanismo de defesa, onde a pessoa está modificando aquela percepção para algo que seja agradável para tentar mascarar aquele sofrimento, né? A hipnose ela consegue agir nos 2 caminhos. Ela age não somente na via direta, na percepção da dor em si, como também ela age amenizando, bloqueando aquele componente afetivo, de sofrimento. E outra coisa também que ela é capaz de fazer, ela modifica a percepção, fazendo com que uma sensação dolorosa ela passe a ser percebida pelo córtex como uma outra sensação, como a Renata comentou, né, onde ela pode sentir a compressão, sentir a contração, onde você é capaz de modificar essa interpretação de dor, não atrapalhando o trabalho de parto em si. Então você consegue oferecer um trabalho de parto efetivo, com toda a mecânica envolvida, sem o sofrimento, ou com mínimo sofrimento relacionado por conta da dor, né? Doutora Marina, você já fez algum parto com hipnose? Não. Com hipnoterapia nenhuma. Pois é. Hoje a gente trouxe a doutora Marina aqui, obstetra, ginecologista. Falei, vou pegar ela que não tem nenhuma visão de hipnose, nada, né? Para que a gente também não tenha uma visão unilateral, para ver o outro lado da moeda. Eu acho muito interessante porque sempre que a gente tem um convite, a gente acaba se dedicando e estudando e revendo e existe um manual técnico do Ministério da Saúde a respeito de trabalho de parto e assistência ao trabalho de parto, e a hipnoterapia está lá como uma das grandes formas da gente conseguir controlar a dor de uma maneira não medicamentosa, né? A gente separa as maneiras de controle de dor durante um trabalho de parto de não farmacológica e as farmacológicas. Então, eu já acompanhei muito parto tentando controlar com formas não farmacológicas, bola, banho de imersão, massagem, aromaterapia, enfim, mas muitos também com a forma farmacológica, com o uso de opioides, que muitas vezes também traz malefícios para essa paciente, para o bebê, com a questão da analgesia de parto, que muitas vezes a paciente acaba perdendo um pouco da percepção das contrações, o que acaba às vezes até atrasando um pouco do período expulsivo do parto. Então, acho que tem tudo a ver e gostaria muito de acompanhar um trabalho de parto com hipnoterapia. Então, faremos. Uma coisa interessante, antes do Ministério da Saúde, estava lembrando aqui um fato curioso, teve um dos papas na história que falou que todas as mulheres deveriam ter parto utilizando a hipnose. E eu não me lembro qual, me vem na cabeça Pio XII, mas eu não tenho certeza.
Depois a gente pode procurar a como gente forma tem de curiosidade. alguns casos, né? Inclusive da própria princesa, né? Ela teve um parto também normal e com hipnose. A princesa... A Meghan. Meghan. Ah, Meghan. Exatamente. E eu tenho para contar o exemplo de uma cliente que ela teve o parto normal também com hipnose, feita por terapia online. E foi muito interessante o caso dela, porque ela conseguiu comparar a dor, porque ela teve um parto anterior sem a hipnose. Muito então, legal. o interessante é que ela tinha um parâmetro para saber se ela realmente tinha a dor ou não, ou se ela tinha uma dor menor, de repente. Sim. E foi muito, muito bom, porque o primeiro parto dela tinha sido traumatizante, um parto que durou aí mais de 12 horas, estressante, tudo aquilo. E ela veio para mim justamente com essa... Para ressignificar aquilo e eu mostrei para ela, através da hipnose, que era possível ela vivenciar um parto totalmente diferente. Um parto não tem que ser igual ao outro. Com certeza. E aí ela conseguiu um parto muito rápido também, se não me engano foram de 4 horas de trabalho de parto ativo, um trabalho humanizado, e ela ficou assim muito feliz e realmente ela sentiu pouquíssima dor. Ela disse que foi ótimo. Muito interessante a questão de controle de dor durante um trabalho de parto, porque isso vai mudar toda a experiência da paciente. A dor está relacionada a situações ruins, a doença, a um alerta. E nesse caso, a gente tem a dor que vai trazer o nascimento de uma nova vida. Então, a gente não pode relacionar algo ruim, né? Exatamente. Uma dor durante um trabalho de parto não controlada vai fazer com que a gente tenha efeitos danosos para esse trabalho de parto, tá? Aumento de catecolaminas, adrenalina, que vai fazer com que a gente tenha uma diminuição de aporte sanguíneo para esse útero, para essa placenta, que vai acabar gerando um grau de sofrimento fetal para esse bebezinho que ainda está dentro da... Um trabalho de parto é uma coisa muito complexa. Então, se a gente conseguir controlar de alguma forma a dor dessa paciente... Inclusive na dilatação, o estresse pode influenciar numa dilatação, na não dilatação, no caso? Pode sim, pode influenciar sim. Tá? Pode atrasar essa evolução do trabalho de parto, enfim. Durante o trabalho de parto, a gente tem 3 fases, tá? Uma primeira fase, que é essa fase de dilatação, e a gente separa ela em duas fases, que é a fase latente antes de 5 centímetros de dilatação e a fase ativa, que é após os 5 centímetros de dilatação. A gente tem a dor das contrações, uma dor mais visceral. Depois a gente passa para o segundo estágio do trabalho de parto, que é a fase de expulsivo, ou seja, a gente já tem uma dilatação total e o bebê precisa ser expulso do útero. Nessa fase a gente já começa, além das contrações, a ter tração de alguns órgãos, reto, bexiga, estiramento das fibras musculares, períneo. Então a gente tem um outro estímulo doloroso também. Terceiro estágio de trabalho de parto é a fase em que o bebê nasceu e a gente precisa dequitar a placenta precisa sair. A gente também tem uma contração intensa do útero para expulsar essa placenta e para manter a estabilidade hemodinâmica dessa paciente, para evitar que ela tenha uma hemorragia. Então a gente precisa de uma contração muscular para que não tenha hemorragia. Então a gente tem vários tipos de estímulo doloroso durante um único trabalho de parto. Sim. E tudo isso leva uma experiência que algumas vezes, em vez de ser a melhor do mundo, pode ser uma traumatizante. Traumas, exatamente, como essa cliente que precisou ressignificar. Exatamente, ressignificar o parto anterior para que ela tivesse um parto diferente, um parto tranquilo, um parto rápido, né, como ela sempre sonhou, como ela sempre quis. Então, a hipnose ajudou demais. Em relação ao que a Renata tinha falado sobre terapia online, às vezes é bom deixar claro, porque, não sei, às vezes as pessoas estão achando que, poxa, eu quero fazer um parto com hipnose. Aí tem lá a enfermeira obstétrica, tem a doula, tem o hipnoterapeuta, tem o fotógrafo, tem o cara que filma. Se Deus quiser, vai sobrar espaço para o médico, para poder fazer o parto também. Né? Então, não, o seu hipnoterapeuta não precisa estar do seu lado durante todo o processo. Você é preparado para passar por aquilo. Você não precisa ter a pessoa ali do seu lado. Você vai ter uma pessoa que vai ser ensinada, instruída a te guiar, conduzir para aquele momento, sem que você tenha mais uma pessoa aí do lado daquele momento. Então, na verdade, o que a gente pode falar é que a hipnose no parto é uma auto-hipnose. Exatamente. Você é treinado e preparado para que quando chegue na hora H, você consiga controlar e passar por essa experiência e que seja mais
maravilhosa possível. Inclusive, durante a hipnoterapia, a gente faz o trabalho para ela instalar um gatilho, né? Um gatilho da auto-hipnose. Então, muitas escolhem, passar a mão na barriga, é um ato que vai fazer com que ela venha aquela memória do que foi trabalhado durante a sessão, que é uma contração sem dor, por exemplo, uma contração onde ela vai estar sentindo uma pressão. Então, ela consegue desviar o foco dela no caso da dor, e ela passa a ter o foco dela onde? No bebê. Então, foi o que foi trabalhado comigo, né? Que o Bruno trabalhou comigo. A cada contração, você vai pensar que é a Bia chegando, você vai pensar na carinha dela, que ela se aproximando de você, daqui a pouco você vai estar segurando ela. Então, a cada contração, ela um pouquinho mais perto. Então, quando eu pensava nisso, se tornava, não vou dizer agradável, porque não é, mas se tornava menos doloroso no caso. Então, eu conseguia imaginar o rostinho dela, eu focava nisso. A minha atenção e meu foco estavam nisso. E aí facilitou muito, assim. Redirecionamento de foco e atenção, né? É uma coisa que, assim, para quem não viu, assim, que não conhece a hipnose, nunca ouviu falar, que fala instalar um gatilho, né? Esse é um preparo, uma preparação do paciente, do cliente para uma auto-hipnose, né? Onde determinada ação faz com que ele evoque aquele estímulo, aquele efeito que ele quer, aquele desejado, né? Tem uma paciente minha que eu acompanho de dor, né? Ela tem fibromialgia, só para fugir um pouco, mas para falar de dor, né? Eu fiz um tratamento, né? Quando a fibromialgia dela, ela veio e eu ia fazer um procedimento médico, e ela falou que queria por hipnose. Aí a gente fez por hipnose, ela conseguiu fazer um relaxamento, zerou completamente a dor dela, e é uma paciente que, no caso, ela gosta bastante de uma banda que é a Hillsong, que é uma banda gospel, e eu fiz o procedimento da hipnose com a música junto, né, ouvindo Hillsong. E a música, além da hipnose, ela é capaz de modificar o padrão de ondas cerebrais, atingindo o padrão de ondas que o indivíduo ele possa ficar mais suscetível à sugestionabilidade e tudo mais, que é o que ocorre na hipnose. E eu usei para ela o gatilho para que, em momentos de dor, ela, ao ouvir a música Hillsong, ela conseguiria voltar naquele estado de relaxamento e analgesia, dor zero, né? Então, o gatilho, esse é um exemplo. E, né, no parto, né, no caso da Renata, foi passar a mão na barriga ou outros, né? Cada um tem uma técnica. Isso vai sendo trabalhado entre o hipnoterapeuta e a gestante. Vocês já ouviram falar daquela história de ficar repetindo na frente do espelho, a cada dia eu me sinto melhor em todos os aspectos? Já ouviram falar sobre isso? Quem trouxe essa ideia foi um psicólogo francês chamado Émile Coué. E ele foi um dos responsáveis por começar a perceber que a hipnose não precisava de um estado de transe formal para ter seus efeitos. Ele começou a trazer essa ideia de sugestões sem a necessidade de uma indução formal. E quando ele coloca essas autossugestões, começa a ficar repetindo na frente do espelho, ele traz uma outra coisa que é o que a gente acaba utilizando muito em casos de controle de dor, seja no parto ou na fibromialgia, não tem nada a ver com o outro, não vamos ligar coisa de doença ao parto, né? Mas ele fala sobre a lei do sentimento dominante. Ele comenta sobre quando uma ideia é ligada a um sentimento, a uma emoção, sendo ela intensa o suficiente, ela acaba fazendo com que qualquer outra que naquele momento exista acaba sendo anulada ou ignorada. Então, quando a gente começa a fazer como o Bené fez, ligar a emoção dela ouvindo a música, ou a emoção de saber que vai chegar o filho amado, você acaba fazendo com que não só o direcionamento do foco acabe voltando para aquilo de lá, saindo do negativo, você consegue influenciar naquela fase, naquele caminho indireto da dor que passa pelo sistema límbico, e até o direto que passa pela percepção de forma concentrada sobre o estímulo, e aí você começa a influenciar sobre toda aquela experiência, tirando do foco da dor, estimulando o sentimento positivo de forma acentuada e fazendo com que a pessoa perceba aquilo de lá de uma outra forma. Sim. Exatamente, só tem coisas boas e benefícios bons, né, que a hipnose pode trazer aí durante o parto, e a gente pode dizer também, não só para o parto normal, mas também para a própria cesariana, né, porque uma cirurgia, ela também tem muitas preocupações, muitas inseguranças, inclusive do nosso, muitos medos, então isso também pode ser trabalhado durante a mulher mais segura, confiar nos profissionais, fazer a cirurgia, né, que ela possa ter uma tranquilidade nesse momento e que isso daí possa repercutir também
visto que a própria cesariana necessita de uma recuperação assim maior, vamos dizer assim, já que tem um corte de tecidos. Então, é importante que essa mulher esteja bem, esteja tranquila, inclusive para que ela se recupere de maneira melhor, né? Já que vai ter, além do corte, uma amamentação acontecendo, os hormônios dela voltando ali ao normal. Então, é mais uma coisa que pode estar afetando aí essa mulher, não é isso, doutora? Com certeza. A cesariana é uma cirurgia, e é uma cirurgia de médio porte, então é uma forma de nascimento, mas também é uma cirurgia, e é uma cirurgia grande, médio porte, né? E muitas mulheres que passam por uma cesariana nunca nem entraram num centro cirúrgico previamente. E um ambiente de centro cirúrgico é um ambiente hostil, estressante. Então, precisa se preparar muito para isso, né? Porque você vai ter um acesso venoso, você vai passar por uma anestesia, você vai estar toda monitorizada, você tem um monte de luz ao teu redor. Então, querendo ou não, é um ambiente hostil para alguém que não está habituado a isso. Então, realmente, e estar preparada vai te ajudar na questão de recuperação, de estar melhor para passar o puerpério com um corte, com uma recuperação cirúrgica, com a questão de amamentação, de privação de sono e tudo mais. Uma coisa que a Mariana falou que é fundamental, de fato, essa preparação, né? A gente tem um efeito relacionado à memória que chama de efeito priming, que é quando um estímulo influencia na forma como você vai responder ao estímulo seguinte. Então, a própria sala, um centro cirúrgico, é um estímulo que vai fazer com que você responda ao estímulo seguinte, cirurgia, de uma outra forma. Então, você tem seus preconceitos ligados ao que é um centro cirúrgico, o que acontece lá dentro, o que você já ouviu falar e o que você pesquisou, porque estava grávida e sua pesquisa só encontra coisa falada que se fala sobre a pior dor do mundo, sobre como dói, sobre o que é um... Caramba, quando você está grávida, você só encontra informações relacionadas à dor, à pior dor, ao estresse. E você começa a criar essas informações, criar esses conceitos que vão influenciar na forma como você vai responder quando estiver presente ali no estímulo, seja na cesárea ou num parto normal. Então a preparação de fato é fundamental para que você possa mudar esse efeito priming e continuar utilizando, só que fazendo com que você utilize outros conceitos aprendidos que serão ensinados durante um processo de hipnoterapia, e não só no processo de hipnoterapia, numa conversa com o seu ginecologista, com o seu obstetra, com qualquer pessoa, porque às vezes a gente fala tanto sobre a hipnose e nós acabamos colocando na cabeça, poxa, então a única forma de fazer um parto legal é com a hipnose. A hipnose ela vai te proporcionar um momento onde você vai conseguir estar da melhor forma possível para aprender. E ao aprender, você responde melhor lá na frente. Mas isso pode ser ensinado por você em qualquer momento. Uma coisa que eu sempre solicito para as minhas gestantes é que não importa a via de parto de preferência, prepare-se para as duas. Porque eu tive um caso de uma paciente que a primeira vez que ela sentou no consultório, ela disse: eu não quero parto normal. Eu não quero parto normal, eu não quero passar por essa experiência. Eu disse: ok, respeito a tua opinião, a gente vai fazer da melhor forma possível, mas prepare-se para os dois. Ela chegou em trabalho de parto durante a noite no hospital. 20 para meia-noite eu recebi a ligação, meia-noite eu estava dentro do centro cirúrgico, eu cheguei dentro do centro cirúrgico antes mesmo dela chegar, subir do pronto-socorro para o centro cirúrgico para fazer a cesariana. Ela chegou no centro cirúrgico, dilatação total, com puxos, expulsando o bebê. E foi parto normal. Não dava tempo de fazer outra coisa. Não tinha como ser cesárea. Não tinha como. Assim como é muito forte quando uma paciente se prepara uma gestação inteira para ter um parto normal e acontece qualquer coisa, um sofrimento fetal muito grave, em que a gente não pode deixar, não tem como esperar um trabalho de parto inteiro. E vai ter que acabar indicando uma cesariana, e isso é bom, porque vai ser a oportunidade da gente trazer um bebê saudável. Então prepare-se para as duas formas. Estar preparada para as duas formas é uma forma de não ter nenhum trauma posterior, enfim. Então é muito disso. Perfeito. De procurar... Daqui a pouco a gente acaba no pós-parto, quando a gente já falando sobre depressão pós-parto, e aí uma coisa talvez de você não estar preparado. A frustração exatamente. foi. Quebra da expectativa que você tinha. E assim,
O que importa é mãe e bebê saudáveis. Todas nós temos o poder de ter parto normal e tudo Sim. bem, mas tudo bem se você teve uma cesárea. Tudo bem se aconteceu uma Tudo intercorrência. bem se e aconteceu uma necessitou. intercorrência, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Isso, eu trabalho muito isso também, doutora, durante a própria hipnoterapia, essas duas possibilidades. Então, ela quer muito parto normal, porém esteja preparada caso não dê, tá tudo bem, Tá tudo caso certo. precise. O importante é você estar saudável, seu bebê estar saudável e a mesma coisa com a cesárea. Né? Então a gente deixa também as pacientes, no caso aí, preparadas, gestantes preparadas para qualquer uma dessas duas Exatamente. possibilidades, Acho que que ela vai ficar bem com isso. E nós tivemos uma intercorrência, assim, que foi aprendida na prática, em relação justamente ao que você falou de se prepare para tudo, no caso da Renata. Quando ela teve o primeiro parto e foi tudo bem, então ela foi preparada por mim para uma sequência que eu conhecia como sendo a mais normal, e foi o que aconteceu. Já na segunda, teve um desvio no caminho, para o qual ela não tinha sido preparada, e esse desvio, essa quebra-expectativa, com os preconceitos atrelados a esse novo momento, fez com que ela tivesse uma resposta já que não tinha sido a ideal por causa da falta do preparo desse desvio, né? Que foi o quê? No caso, a falta do preparo foi justamente para necessidade de entrar com ocitocina. Então, essa indução com ocitocina precisou ser feita, visto que eu estava com 8 centímetros de dilatação já, e simplesmente as minhas contrações pararam. Então, o médico achou necessário a gente entrar com a indução ocitocina e eu já tinha crenças, já tinha preconceitos na minha mente de que ocitocina era a dor do cão, era a dor da morte, que nada era pior do que ocitocina. Então, tudo isso me veio e aí desmontou todo o trabalho de hipnoterapia que eu tinha feito junto com ele. Então, aí eu senti muita dor, eu senti exatamente isso que minha mente, que estava prevendo que eu ia sentir, foi o que eu senti. Então, o loop de predição aí acontecendo, né? E aí não teve jeito, porque uma vez que a mulher já tá sentindo dor, ela simplesmente não consegue mais ouvir nada e nem aceitar sugestão nenhuma. Ela tá sentindo dor. E aí ela só quer sair daquela dor. Então ela entra num foco de concentração de dor. E aí ele até tentou fazer uma hipnose ali, mas não funcionou. E aí teve que ser anestesia mesmo, para poder eu conseguir ter o trabalho possível da melhor forma. E tá tudo bem. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Eu fiquei bem, Exato. fiquei ótima. Então, pois é, puxando a raça-tela, então você percebe que o ideal seria o hipnoterapeuta acompanhar desde o comecinho da gestação, para ir preparando, sentindo o terreno e preparar a gestante para todos esses caminhos. Exatamente. Né? Não adianta chegar no final, quero hipnose, já, aí vai pronto, achando que vai ter. Né? Exatamente. Pode até ser que tenha algum resultado, né? Mas o ideal realmente é ter esse acompanhamento paralelo ao obstetra. Exatamente. Eu acho que agora a gente pode ir pro pós-parto, né? Nasceu, pronto. Nasceu, tá tudo certo. E agora, tá tudo bem? É um mar de rosas? Não, agora começa a fase difícil da amamentação. Que pode ser difícil ou não. Acho que se romantiza bastante a questão da amamentação. Eu acho que a amamentação é um dos momentos mais críticos da maternidade, um dos momentos mais desafiadores da maternidade. Tanto que é um dos grandes desencadeadores do que a gente chama de baby blues, né? O que é o baby blues? Baby blues é como se fosse... Blues. É como se fosse Só que um estado de melancolia extrema em que a puérpera, a recém-mãe, fica muito sensível, chorosa. É como se fosse um estágio muito mais leve de uma depressão pós-parto. E isso é fisiológico, tá? Isso pode acontecer com todas as mulheres. Dura cerca de 2 a 3 semanas e está muito relacionado com o fato de ter um bebê que depende de ti, que depende da tua amamentação e ao mesmo tempo às vezes o leite não desce, fica com os mamilos fissurados, com a mama empedrada, entre aspas, mastite. Então é uma série de coisas e aí a gente entra num looping de estresse, amamentação que não está indo bem, que causa um estresse, que vai fazer com que a amamentação não vá bem e a gente vai sustentando tudo isso, né? Exatamente. Então é muito importante tudo que a gente puder fazer para essa puérpera no intuito de ajudar nesse sentido. Hipnoterapia, rede de apoio, orientação, o que a gente puder fazer para a gente cortar esse ciclo e a gente conseguir deixar ela o mais confortável possível, melhor.
Exatamente, porque amamentar não é um ato instintivo, como muitas pessoas acham que é. Novela é ótimo para ensinar isso, né? Não é instinto, nasceu, o parto é pronto. rápido, a amamentação também. Filmes, né? Na verdade, o bebê nasce com um instinto de sucção, mas esse instinto de sucção é um instinto que precisa ser trabalhado e aprimorado para que essa sucção seja suficientemente boa para extrair o leite da mama materna. Exatamente. E então o bebê nasce com estímulo, mas não nasce sabendo fazer isso de uma forma eficiente. E a mãe que está ali também. Ela tem um instinto materno de amamentar, de alimentar, mas não é fácil. Não é fácil. Não é um ato instintivo, e sim um ato a ser treinado. Exatamente. Né? Requer treino, requer aprendizado. Então, a mãe precisa aprender a segurar o bebê na posição correta, a boquinha precisa estar na posição correta. É uma série de coisas que precisam acontecer para que realmente essa mãe consiga, inclusive, a sensibilidade à dor, né? Porque muitas mulheres sentem muita dor, na amamentação, principalmente no primeiro filho. Enfim, então a hipnose também pode ajudar isso. O ideal é o trabalho da hipnoterapia, como o Dr. Bené mesmo falou, que seja feito antes, um trabalho já preventivo para que essa mulher, ao ter o parto, já tenha uma amamentação, ela já esteja preparada, a mente dela já esteja preparada para esse momento da amamentação. Com certeza. E a gente falando em frustrações, muitas pacientes que eu recebo têm muita dificuldade na amamentação, e elas se sentem culpadas, eu não tô conseguindo, eu queria tanto. Mas a gente vê todo isso, de novo, né? todo o esforço que tem se gerado para que aquela amamentação ocorra. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que a bebê está fazendo 2 meses, e nesses 2 meses a amamentação foi muito difícil. E ela não desiste. Ela realmente, a bebê não se satisfaz com o leite dela, ela vai iniciar uma translactação agora com cânula, para conseguir, é um esforço. Ela diz, eu tô tão triste que eu não consigo. Mas olha todo esse esforço que está acontecendo para amamentar. A gente tem um caso interessante, né, do próprio Robert, que era um hipnoterapeuta também. Ele fez um trabalho muito, muito legal com uma mulher que tinha acabado de ter o bebê e não conseguia amamentar o filho dela. Então, ela estava com um bloqueio, que ela acreditava que ela não tinha leite, que ela não conseguia amamentar, e procurou esse trabalho de hipnoterapeuta, que até era voluntário. E eu acho muito legal contar esse caso, porque durante a hipnose, o leite dela jorrou, né? Quanto tempo para que o leite esteja pronto para ser expulso? A gente começa com preparação das mamas a partir de 18 semanas de gestação. Tá? Então, a partir de 18 semanas de gestação, a gente já começa com preparação das mamas. Os 3 primeiros dias, 3, 4 dias, a gente tem a ejeção de colostro, tá? E aí, após isso, a gente começa com produção realmente de leite materno, tá? Com todos os nutrientes. E esse leite vai ser produzido através dos estímulos de prolactina e tudo mais, e vai ser ejetado da mama pela ocitocina. O que provavelmente acontece? Em momentos de estresse, a gente tem bloqueio, tanto da produção de prolactina quanto de ocitocina. Sim. Você relaxa, você tem uma super liberação de ocitocina e acaba injetando leite. E a pergunta vamos dizer que o bebê estava ali e mamou tudo, zerou. Tá tudo bem, mas zerou. Quanto tempo para esse leite estar ali de novo para ele poder mamar? Questão de minutos. É pouquíssimo tempo, né? É pouco tempo. A única coisa é que vai ter leite ali, mas em pouco tempo talvez ele não tenha toda aquela formação de gordura, nutriente e tal, que o bebê precise. Mas em pouco tempo já tem leite. Em poucos minutos já dá para jorrar um pouquinho de leite. Foi o que ele contou pra gente. Vai ser um leite desnatado. Leite integral. Não vai dar para fazer um chantilly, mas dá para matar a fome. O que ele contou foi, não conseguia. Quando acabou a sessão, que levou pouco tempo, ela disse que foi ao banheiro, depois ele falou, Bruno, ela voltou para mim e falou, desculpa, mas é esquisito, mas eu tenho que te mostrar. Ela falou que botou o peito para fora, apertou e saiu o leite. Então, 40 minutos após ali, durante 40 minutos após a sessão, 40 minutos durou a sessão, então 40 minutos depois já estava produzindo leite. De leite. Muito rápido, realmente. Controlou o sistema límbico, liberou ocitocina, jorrou leite. Sim. Pois é. E aí, uma vez que ela conseguiu, ela vai conseguir sempre, né? Porque aquele ela viu que é possível. Já não existe mais. É possível. É possível. Ela tem leite. Exatamente.
E vamos falar também dessa depressão pós-parto, já que a gente começou a falar aqui um pouquinho do baby blues, né? Qual seria então, doutora, a diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto mesmo? Seria a gravidade dos sintomas. Então, a gente tem uma puérpera com humor muito depressivo, que muitas vezes pode até não conseguir dar conta dos cuidados com o bebê, com pensamentos às vezes suicidas. E em alguns casos a gente tem até um quadro mais grave. Então, se a gente fosse classificar por gravidade, o menos grave, baby blues, depois a depressão pós-parto e por último a psicose puerperal, em que a gente tem quadros gravíssimos de puérperas que tentam tirar a própria vida, tentam tirar a vida do bebê, que tem alucinações visuais, que tem alucinações auditivas, que realmente são quadros bem graves. Mas Eu já tive um caso que fez homicida e suicida. Nossa. Matou e se matou. Bem grave. Eu vi um único caso durante a minha residência e foi assim algo para não esquecer jamais. É realmente muito grave mesmo. Então, a depressão pós-parto é como se fosse um agravo do blues puerperal. Vai durar mais tempo, a gente vai ter sintomas mais graves, enfim, uma desesperança da vida. Quanto tempo ainda é normal o efeito? A gente sabe que o fisiológico e cognitivo estão relacionados o tempo inteiro, mas há quanto tempo após a gestação esse lado fisiológico, independente do cognitivo, é mais pesado no estímulo dessa depressão? 40 dias pós-parto. 40 dias. Que é o período de puerpério mesmo, tá? Em 40 dias pós-parto, você ainda tem muitas modificações acontecendo no organismo materno. E após isso, as coisas tendem a se tranquilizar. Mas, por exemplo, alterações hormonais, como o aumento da prolactina, que pode trazer algumas consequências, como a ausência de menstruação, ressecamento de mucosa vaginal, alteração de vida sexual, enfim, pode durar até que a amamentação esteja estabelecida, né? Enfim, mas a pior parte mesmo são 40 dias, 6 semanas pós-parto. Nesses 40 dias, então, claro, a cognição faz parte, mas o peso fisiológico de fato é o que está mantendo a condição. Exatamente, o fisiológico é bem pesado nesse período. Certo. Então, se ela tiver essa parte emocional dela bem informada, se ela estiver tranquila, se ela estiver livre de estresse, de ansiedade, pode ser que ela consiga lidar melhor com essa fisiologia, que isso não tem como mudar. Foge ao controle dela. Exatamente. Mas a mente dela, estando mais preparada para esse momento, ela pode conseguir passar por esses 40 dias de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila. Com certeza. Sim. Com certeza. Ótimo. Bom, Em relação à depressão pós-parto, até a depressão normal, a Lisa Feldman tem um artigo falando sobre muitas vezes alguns casos de depressão sendo gerados pela simples alteração, vamos dizer, do seu orçamento corporal. Então, quando a gente pega sintomas da depressão, você tem falta de energia, você tem cansaço, falta de motivação, indisposição para fazer qualquer coisa. E se você me deixa sem dormir ou acordando 10 vezes na noite, eu vou me sentir desse jeito. Então, não porque eu tenho depressão, mas porque eu não estou conseguindo comer, porque eu não estou conseguindo dormir. Exatamente. Se eu conseguisse comer e dormir, eu estaria bem. E segundo ela, muitas vezes, por essa alteração do seu corpo, esse orçamento corporal sendo danificado, você, através da leitura desses estímulos, seu corpo começaria a trazer de forma central a percepção de um estado emocional ou de uma doença, depressão. Poxa, estou com depressão. E aí aquela coisa de você identificar um conceito e trazer tudo associado, né? Exatamente. porque são várias coisas que influenciam também, né? Vamos supor, o bebê tem cólica, então até os 3 meses ele chora muito. Não é só de fome que ele chora, mas ele chora de cólica. É o marido ou o companheiro que ainda não pegou o jeito, Não ainda não ajuda. sabe como que ele vai fazer parte daquele trisal ali, né? E se a mulher tem um filho mais velho, então entre o ciúme do filho mais velho e como que a mulher lida com isso, entre dar atenção pro filho mais velho e também tem que dar atenção pro bebê. Então, uma série de coisas que podem aí também complicar, não é, doutora? Essa fase aí para essa mulher que já é tão difícil, né? Sim. E a gente tem, ainda, além de tudo isso, a gente tem muitas vezes
pacientes que são autônomas e que não conseguem tirar 4, 6 ainda meses tem. de licença maternidade, Verdade. que no meio de todo esse turbilhão também precisam começar a pensar em retorno ao trabalho e Ixi, isso é um então problema. é realmente Planejamento familiar, orçamentário. exatamente. Exatamente, exatamente. E fora tudo isso, tem uma questão também genética, né? Que eu sei que se ela tem na família um histórico já de depressão, ela também tem uma tendência maior, então, Sim. Sim. a ter. Com Então, certeza. daí sim, ela sabendo que tem esse histórico, ela já procurar antecipadamente um tratamento, seja psicólogo ou com hipnoterapeuta, para evitar que ela chegue nesse ponto, né? Ligando com o que você falou, né, de estar preparado para tudo, quando o Bené também comentou sobre a parte emocional da percepção da dor, quando a gente tem ali o giro do símbolo funcionando, e ele também está ligado com aquela quebra de expectativa que gera frustração, e aí você tem a mãe que acha que, nossa, meu bebê vai nascer, que vai ser maravilhoso, você é a mãe, e aí não tem nada daquilo, porque o bebê nasce, o peito se lasca, ela não consegue dormir, não dá mais para comer, acabou o tempo de tomar banho. Exatamente. Cadê Quebra- o romantismo? Cadê o romantismo? Exatamente. Quebrou o romantismo, quebrou a Não é um expectativa, boneco. gera É. frustração, e aí você tem casos de estímulo de dor por causa disso, não é? A geração da dor por causa Exato. de um problema límbico, vamos dizer assim, emocional. E aí começa toda essa cadeia de percepções de depressão, Sim. e lá vem o loop negativo Aí acontecendo. começa o loop e pronto. E além da depressão da mulher pós-parto, eu sei que existe também a depressão do homem pós-parto. Já ouviu falar? Ontem, inclusive, na live, estavam me perguntando sobre isso, É? porque Uhum. também é frequente e tem acontecido bastante. Do homem também tem uma depressão pós-parto. Então, mas a questão dele não estaria ligada aos hormônios em si, É. à fisiologia, mas é uma questão realmente emocional. Porque esse homem agora ele tem muito mais responsabilidade. Esse homem às vezes se sente um pouco deixado de lado, já que a mulher agora está com um bebezinho, precisa dar atenção para ele. Então esse homem às vezes se sente um pouco rejeitado, abandonado, fica triste. Então a gente também tem a questão, né, doutor? O Luiz? homem ele pode, às vezes, querer achar uma desculpa que é hormônio, tudo. Então, nada de hormônio, é psicológico mesmo. Conta de aumento de responsabilidade, né, de relacionamento mesmo, agora que tem um terceiro, um quarto na família, né, uma boca a mais para alimentar, para educar. Né? É o joguinho do final de semana isso que que eu ia não falar, vai acontecer exato. mais, é o barzinho Falou, da ó, noite. tem que ter, agora você é babá. Pois é. Exatamente, a série de mudança na vida do casal, né? Sim. A adaptação para todo mundo. Então, quando nasce um bebê, nasce uma nova mãe e nasce um novo pai, né? Isso junto. Exatamente. Então, se não tiver filho, não tem problema, é isso? Não, aí tem outros problemas, aí são outros. Muito bom. Mais alguma coisa que esteja Pois é. anotada aí pra gente poder conversar? Agora que a gente já falou de Tem alguma todas as dúvida? etapas, né? Ver se Alguma tem dúvida, pessoal? Vamos ver se tem Uma algum pergunta, comentário. curiosidade. Vamos ver. É o Papa Pio XII que recomendou o uso da hipnose para evitar participamento. Acertei o número. O meu vai estar, se for a esposa do Atílio se formou aqui com a gente, vai ter o parto dela sem. Muito bom. Se tiver qualquer tipo de dúvida, fiquem à vontade. Se não, nós vamos poder encerrar por aqui. Antes de encerrar, eu queria falar que a hipnose também ajuda a mulher a emagrecer. Então, ajuda a mulher a recuperar o corpo dela novamente, né? Uma vez que a hipnose pode ajudar ela a ter mais motivação para praticar exercícios físicos, a ajudar ela a ter hábitos mais saudáveis de alimentação, né? Então, toda uma questão de comportamento, que tudo isso, a hipnose também pode ajudar, fazendo com que essa mulher emagreça e volte ao seu corpo de maneira mais rápida. Porque isso influencia também muito na autoestima da mulher, né? Com certeza. Perfeito. E para quem quiser, então, um apoio hipnoterápico para a mulher, né? Procura a Renata Tricarico. Né? Isso, estou Tem um aqui Instagram? atendo presencial em Alphaville, São Paulo, atendo também online, tá? Então hoje eu tenho clientes aí de Nova York, da Califórnia, do mundo todo, porque online a gente não tem barreiras, a gente não tem restrições Isso aí. aí, né? Então, é isso, é Retricarico, o meu Instagram. E para vocês também, né? Inclusive, né? Clientes que querem alguma médica que tem mais confiança, posso estar indicando a doutora aqui também. Obrigada. Qual é o seu Qual que é o Instagram? Instagram? Mônica? É doutora.marinaberté, sem o acento.
sempre coloco uma coisa por lá, sempre tem alguma dica. Queria muito agradecer, Benê, todos vocês pelo convite. Foi sensacional essa troca de experiências. Nós que Gostei agradecemos. bastante. Nós que agradecemos. Pois é, muito bom. E lembrando, nossos cursos presenciais já estão acontecendo. Então, você aí que é da área de saúde, que é psicólogo, que é médico, ou mesmo que não é dessas áreas específicas, mas tem vontade de fazer um curso de hipnose para se autoconhecer ou mesmo para complementar a sua profissão, venha para cá, venha fazer esse curso conosco. Essa semana mesmo já iniciamos um curso a partir de amanhã, né? São 8 dias. Quer falar um pouquinho mais sobre os cursos? 8 dias, das 10 às 21, às 21 horas. 4 dias para você aprender a hipnotizar as pessoas e mais 4 dias para você aprender sobre hipnose, neurociência e como trabalhar, iniciando ali um processo de mudança na terapia. Legal? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Renata, doutora Marina, doutor Benê, que está em casa, está o tempo todo aqui com a gente. Doutor Benê Amorim, seu Insta, não é? Então, arrasta a tela aí, chegou aqui, pronto. Então, se quiserem informações sobre neurociência, dor, hipnose, afim, bater papo, tirar dúvida, então procura lá, Dr. Benê Amorim, Dr. Benê Amorim, no Insta e no YouTube. Tivemos alguns percalços no caminho com essa transmissão, ela está cortada em 3 vídeos, mas depois nós vamos fazer o download de todos eles, juntar e devemos colocar no YouTube ele devidamente Editado. Mas na e verdade, vamos ressignificar isso daí. Foram 3, porque na verdade é muito conhecimento e todo conhecimento em acesso é uma enciclopédia. Volume 1, volume 2, volume 3. É verdade. Perfeito. Mais uma ressignificação acontecendo, Pois é. mudança de conceitos. Obrigado, pessoal, pela presença. Foi uma live muito interessante, super legal, com 4 Bem profissionais, descontraída, bem muito legal, show. cheio de Acho que curiosidade. temos que Gostei fazer muito. outra em breve, inclusive. Pois é. Gostei muito. Não sei se eles gostaram de ficar rola para um lado, rola para o outro. Cadê quem tá falando? Depois Não tô vocês achando. comentam aí o que é. Depois Como comenta foi? aí. Como foi a experiência de assistir isso em 360, tendo que procurar quem tá falando? Fala lá com a Experiência gente. nova para todos nós. Pois Um é, eventualmente a abração. gente pode fazer uma outra experiência hipnótica em realidade virtual aí pra vocês. né? Sim, Aí. sim. Quem já é terapeuta e quiser aprender mais até Também. sobre o uso da realidade Bem virtual bravo. aplicada à terapia, nós vamos ter um treinamento aqui no dia 24 e 25 de outubro. Realidade virtual aplicada à terapia. Você precisa já estar na área de ser terapeuta. Legal? Ser terapeuta quer dizer, pode ser psicólogo ou pode ser terapeuta, hipnoterapeuta. Ser terapeuta de forma geral, ok?